Que aumentou em mais de 250% o número de processos por burnout só nos últimos 9 anos em Santa Catarina. A chamada síndrome do esgotamento profissional provoca estresse, exaustão física, mental. Esse é o assunto do quadro Viva Melhor de hoje. Muita gente se sente assim. Márcio Falcão, que já está ao vivo com a gente, mas nem sempre isso tudo que a gente está falando, estresse, exaustão, caracteriza o burnout. Perceba o nome da síndrome, gente, síndrome de esgotamento profissional. Então tem relação com as demandas de trabalho, é isso, Márcio? Exatamente, o burnout que já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno ocupacional e que, claro, exige uma atenção especial de todos os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente quando a gente para olhar para os números que revelam o cenário do burnout no país e também no estado de Santa Catarina. Quando a gente olha para o cenário nacional, entre 2014 e 2023, tivemos um aumento de quase 1000% nos casos de afastamentos profissionais causados pelo burnout. A maioria dos diagnósticos foi no sudeste do país e principalmente entre mulheres. Olhando aqui para Santa Catarina, nós tivemos no nosso estado uma alta de 267% no número de processos por burnout, isso em 9 anos, como você disse, Marta. A cidade de Itajaí lidera o número de casos, em seguida aparecem Florianópolis e também a cidade de Joinville, no norte do estado. A gente fala ao vivo com a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra, para um bate-papo, para esclarecer dúvidas sobre o tema. Doutora, quero começar entendendo contigo o seguinte: quando a gente olha para esses números, observamos um aumento. Há alguma explicação para esse cenário? Bom dia. Bom dia, um prazer falar com você sobre esse tema tão importante. Bom, a gente tem alguns fatores que podem explicar, né? A gente tem a questão da pandemia, em que as pessoas foram para casa e em casa elas acabaram confundindo essa questão do que é casa e o que é trabalho. O acesso às redes sociais, ao telefone, a gente está o tempo todo conectado. Antigamente, a pessoa ia para casa e acabou o trabalho, né? Então, tem esse fator ambiental, a mudança do comportamento em relação ao trabalho, e a gente tem também a determinação. A partir do momento que a gente entende, a gente determina o que é burnout, que quadro é esse, né? Quais são os sintomas que eu preciso ter, e a gente determina isso, a gente começa a olhar, as pessoas começam a buscar mais ajuda. E aí a gente tem um diagnóstico, e esse diagnóstico ele aumenta. Não que as pessoas não adoeciam pelo trabalho antes, mas elas não identificavam isso, não associavam. Né? Claro que não é só o burnout que existe, a gente tem também acometimentos como depressão, ansiedade, que realmente aumentou, né? A gente tem um aumento dos agravos de saúde mental e com isso também o aumento do burnout. Nós olhamos para esse número de afastamentos também, com aumento de 1000% num período. É importante as pessoas entenderem também, esse afastamento ele só se dá com laudo médico. Exatamente, a gente precisa ter um combinado de fatores, de acordo inclusive com uma resolução do CFM, o médico, para ele diagnosticar burnout, ele tem que ter acesso a esse ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho ele é importante para o desenvolvimento do burnout. Então, ambiente de trabalho que tem uma demanda intensa, metas, em que a pessoa não tem autonomia no trabalho, combinado com uma personalidade, a gente tem componentes individuais, aquela pessoa que ela é muito dedicada, ela tem um nível de exigência e perfeição muito grande, ela tem uma maior risco, além de ter algumas profissões, como os próprios jornalistas, né, um risco maior de desenvolver adoecimento mental. Então, a gente tem que ter uma combinação de fatores e a gente tem 3 sintomas que a gente fala que são importantes. A exaustão física e emocional, então, realmente, a pessoa se sente exausta o tempo inteiro. Um afastamento, a gente chama de cinismo no trabalho. Eu começo a me desconectar, eu não quero mais conversar com os meus colegas, eu começo a me afastar. E uma sensação de insatisfação, até um questionamento. Será que eu gosto desse meu trabalho? Será que faz sentido esse trabalho? Esses são sintomas nucleares dentro do burnout. E aí a gente vai ter que ver se não tem outros fatores e até outro quadro associado. A partir daí, com essa combinação, com a avaliação do ambiente de trabalho, sim, se pode dar o diagnóstico do burnout. E aí tem todas as questões trabalhistas relacionadas a isso, aos direitos da pessoa que ela tem esse diagnóstico. A busca por ajuda médica, psiquiatra é fundamental. Então, ao apresentar esses sintomas, você trabalhador, você trabalhadora,
deve procurar ajuda, é importante para a sua saúde. Eu volto ao estúdio.